Tem uma frase do filósofo Immanuel Kant, lá do século XVIII, que, assim, à primeira vista parece um nó na cabeça, né? Ele disse: a intuição sem conceitos é cega, os conceitos sem intuição são vazios. Soa como algo que, sei lá, ficaria trancado num livro de filosofia, certo? Mas o que a gente vai explorar hoje, com base nos materiais que a gente analisou, é como essa frase é, na verdade, uma chave mestra. Uma chave que abre portas surpreendentes na psicanálise e, o que é mais louco, até na neurociência de ponta. Pois é. E o nosso ponto de partida aqui é um texto do Valdir Soares que faz exatamente essa ponte, que parece improvável, né? A proposta é usar essa ideia de Kant como um mapa para entender como a nossa mente pega a experiência emocional mais bruta, mais caótica, aquele sentimento que nem tem nome, e transforma isso em algo que a gente pode pensar, entender e, enfim, usar para viver. Ok, vamos desempacotar isso. Então a nossa missão é essa: seguir essa trilha que começa com uma ideia filosófica alemã de 200 anos atrás e ver como ela nos ajuda a entender as teorias de Bion, de Klein, sobre como a gente amadurece emocionalmente. E o mais incrível, o que está de fato acontecendo nas engrenagens do nosso cérebro quando a gente sente e pensa. Parece uma viagem e tanto. Certo, para começar do começo, vamos direto para essa frase: intuição e conceitos. A gente usa essas palavras o tempo todo, mas para Kant a coisa era bem mais específica, né? O que ele queria dizer com isso? Totalmente, e essa é a base de tudo. Para Kant, intuição, ou a palavra que ele usava em alemão, Anschauung, não tem nada a ver com palpite, com um sexto sentido. É a experiência sensorial pura, imediata. É a matéria-prima que o mundo joga na gente pelos sentidos. A luz, as cores de uma árvore, o som de uma buzina, sentir frio. São os dados brutos, sabe? Sem filtro. Ah, entendi. É a informação entrando, tipo um feed de notícias completamente caótico. E os conceitos, então, seriam o software que organiza esse feed? Exatamente essa é a analogia. Os conceitos são as ferramentas do nosso entendimento. São as categorias, as pastinhas mentais que a gente usa para dar sentido para aquela avalanche de dados. A ideia de árvore, a noção de causa e consequência, o conceito de objeto. Se a intuição é o ingrediente, o conceito é a receita. Perfeito. Agora, a frase começa a fazer sentido. Vamos quebrar ela em duas. A primeira parte: a intuição sem conceitos é cega. O texto que a gente leu dá o exemplo de um bebê, que eu achei ótimo. O bebê está sendo bombardeado por intuições. Ele vê manchas, ouve ruídos, sente o toque, mas ele ainda não tem as pastinhas, os conceitos para organizar nada disso. Ele não sabe que aquilo é um brinquedo ou a mãe. É isso? É uma experiência super intensa, mas sem significado. É como ter um monte de peças de Lego no chão. As peças estão lá. Isso é a intuição. Mas sem o manual, que seria o conceito, você não consegue ver que aquilo pode virar um castelo, sabe? As peças são cegas. Elas não te dizem o que são. E a outra metade: os conceitos sem intuição são vazios. Essa parece mais sutil. Essa é a crítica do Kant aos filósofos que eles chamavam de racionalistas, né? Aqueles que achavam que dava para entender o mundo só pensando, sem nunca sujar as mãos com a experiência. Ele dizia que um conceito que não se baseia em nenhuma experiência sensorial é só uma casca. Um rótulo bonito numa garrafa vazia. Você pode definir a palavra unicórnio, criar um conceito perfeito. Mas como a gente nunca teve a intuição de um, o conceito é vazio. Não vem só da experiência, nem só da razão. Ele nasce no encontro dos dois. É um casamento. A gente precisa sentir o mundo e, ao mesmo tempo, organizar o que a gente sente. É a combinação que gera o conhecimento. É o intuir mais o conceituar. Ok, até aqui estamos no terreno da filosofia, entendendo como o conhecimento se forma. Mas é agora que a coisa fica realmente fascinante. Como é que essa estrutura de duas etapas, pegar o dado bruto e organizar, aparece de forma tão espelhada na psicanálise, que lida com o caos das nossas emoções? A ponte é impressionante. E o texto argumenta que a teoria de Kant é quase
uma profecia filosófica do que o Wilfred Bion descreveria um século depois. Bion estava interessado justamente nessas experiências emocionais que são tão brutas que a gente nem consegue pensar nelas. Ele deu um nome para isso: elementos beta. Elementos beta. Soa como algo de laboratório de química. O que são exatamente? São as intuições cegas de Kant, só que no campo emocional. São as sensações corporais primitivas, as angústias sem nome, um pânico súbito, um terror que não tem forma. Bion dizia que a gente vive essas coisas não como sentimentos, mas como objetos estranhos, tóxicos, dentro da gente. É uma dor que não é sobre algo, ela é a coisa em si. E por não ser processada, ela não pode ser pensada. Uau! Então, se não dá para pensar nelas, o que a mente faz com esse lixo tóxico? Ela tenta se livrar, evacuar. E essa evacuação aparece de formas que a gente conhece bem. O acting out, por exemplo, quando a pessoa age impulsivamente sem a menor ideia do porquê. Ou as somatizações, quando uma angústia que não pode ser pensada vira uma dor de estômago, uma enxaqueca. Caramba! Se os elementos beta são a intuição cega emocional, o que seria o conceito que os organiza e os torna menos tóxicos? Seria o que Bion chamou de função alfa. Pensa na função alfa como um sistema digestivo da mente. É uma capacidade que a gente tem de pegar esses elementos beta, que são caóticos e indigestos, e transformar em algo que a mente consegue aproveitar. Os elementos alfa. E o que são os elementos alfa? Sonhos, símbolos, imagens, pensamentos, a capacidade de usar metáforas. A função alfa é o que transforma o terror bruto num pesadelo que você pode contar no dia seguinte. Ela dá nome, dá forma, dá uma narrativa para o sentimento puro. Pera, então você está me dizendo que Bion, um século depois, basicamente descreveu o mesmo mecanismo que Kant, só que para as emoções. É a mesma engrenagem. Matéria-prima caótica de um lado, ferramenta que organiza do outro. Só que para Kant, a matéria-prima era a sensação do mundo, e para Bion, é a emoção crua. A estrutura é idêntica. Precisamente. E não é só no Bion, se a gente olha para Melanie Klein, outra psicanalista fundamental. Ela descreve um estado mental primitivo que ela chama de posição esquizoparanoide. É um mundo fragmentado, preto no branco, bom ou mal. É pura intuição sem conceito. O grande salto no desenvolvimento é a passagem para a posição depressiva, que é quando a criança junta as peças e entende que a mãe que frustra é a mesma que ama. Isso é o nascimento de um conceito psíquico, é a capacidade de integrar. Ok. O paralelo com a intuição cega ficou super claro e poderoso. Mas e a outra ponta da frase de Kant? Onde a gente encontra os conceitos vazios na psicanálise? Aquela garrafa bonita sem nada dentro. Essa é a outra face da moeda no consultório. O conceito vazio é o pensamento que se divorciou do sentimento. É o paciente que consegue falar por 1 hora sobre a sua raiva, com uma precisão teórica impecável, citando autores, usando jargões, mas você sente que não tem um pingo de raiva ali. A emoção não está presente. É aquele discurso que não tem sangue, né? Exato. É como aquela pessoa que leu dezenas de livros sobre o luto, entende todas as fases, mas nunca se permitiu chorar. Ela tem o conceito luto perfeitamente organizado, mas a experiência real não está ali. É um conhecimento que não pulsa, que não tem vida. Para Bion, seria um pensamento que serve de defesa para não entrar em contato com a dor. Fico pensando, se essa estrutura de processamento é tão fundamental, ela não pode ser só uma ideia, uma abstração. Será que a gente consegue ver as engrenagens disso funcionando no nosso cérebro? Ver o hardware por trás desse software? Sim, e é aqui que a neuropsicanálise entra em cena e a coisa fica ainda mais impressionante. Ela começa a desenhar um mapa biológico para essas ideias que, por décadas, foram puramente psicológicas. E o mapa do cérebro bate quase que perfeitamente. Como assim? Onde é que estão os elementos beta no cérebro?
Os afetos brutos, os elementos beta de Bion, eles correspondem à atividade de estruturas cerebrais mais antigas, sabe? Subcorticais, a gente está falando do tronco cerebral, da amígdala, do sistema límbico. São as áreas responsáveis pelas reações de alarme, pelo medo, pelo prazer mais visceral. Elas geram experiências pré-verbais, urgentes, corporais. É o nosso sistema de alarme disparando antes da gente saber o porquê. É o puro sentir, a reação instantânea. E a função alfa, a organizadora, a chefe, que prepara esse ingrediente bruto. Onde ela fica? Ela está localizada principalmente no córtex pré-frontal. É a parte mais nova e sofisticada do nosso cérebro. A sede da nossa personalidade, do planejamento e, crucialmente, da regulação emocional. O pré-frontal é o maestro da orquestra. Ele recebe os sinais de alarme da amígdala e diz: calma, isso não é uma ameaça real, é só uma memória. Ou, ok, isso é perigoso, vamos planejar uma resposta. Ele conecta o afeto bruto com a linguagem, com a narrativa. Ele transforma o grito da amígdala numa frase que a gente pode entender. Nossa, então uma falha na função alfa, que na clínica aparece como um ataque de pânico ou uma dor de cabeça que ninguém explica. Pode ser vista em termos de hardware, como uma amígdala gritando a plenos pulmões e um córtex pré-frontal que não consegue atender o telefone. A intuição emocional fica cega porque a parte do cérebro que deveria dar um conceito para ela não está operante. Essa é exatamente a hipótese da neuropsicanálise. E as consequências disso para o nosso senso de identidade são enormes. Sem essa capacidade de simbolizar, de narrar a própria experiência, o nosso eu se fragmenta. A pessoa sente um turbilhão de coisas, mas não consegue tecer uma história coerente sobre quem ela é. E o inverso também é perigoso. Um córtex pré-frontal superativo, mas desconectado das emoções que vêm de baixo. Cria o que o Winnicott chamou de falso self. É uma identidade perfeitamente lógica, mas sem alma, sem vitalidade. Um conceito vazio de si mesmo. Ok. Essa arquitetura toda é incrível. Liga a filosofia, psicologia e biologia. Mas vamos trazer isso para o chão da fábrica. Como é que um analista usa tudo isso para ajudar alguém que está sofrendo no consultório? Isso muda completamente a forma de trabalhar. A primeira coisa é a escuta. O analista treinado não escuta só a história que o paciente conta. Ele escuta principalmente em que estado mental o paciente está enquanto fala. A pergunta silenciosa é sempre: isso que ele está me contando é um pensamento, um elemento alfa? Ou é a manifestação de uma angústia bruta, um elemento beta, que ele está tentando jogar em mim? E como dá para saber a diferença? Pela qualidade da comunicação. A pessoa está usando metáforas, ela consegue tolerar a ambiguidade, ela está curiosa sobre si mesma. Isso indica que a função alfa está funcionando. Agora, se a fala é repetitiva, concreta, cheia de certezas, ou se a pessoa parece confusa, angustiada, e o que ela diz não alivia essa angústia, isso sugere um estado mental mais primitivo, mais beta. O que me leva a pensar no timing da interpretação. O texto diz que um dos maiores erros é interpretar quando o paciente está nesse estado beta. Por quê? Porque quando a pessoa está se afogando numa angústia que ela não consegue nem nomear, uma interpretação, por mais inteligente que seja, não é ouvida como ajuda. É sentida como mais uma coisa, mais um objeto estranho invadindo a mente dela. Faz sentido. Se você não tem onde guardar ou digerir a interpretação, ela vira mais um elemento beta. Aumenta o caos. Total. Seria como tentar ensinar gramática para alguém que está se afogando. Não é a ajuda que a pessoa precisa naquele momento. Exatamente. A regra de ouro é: sem função alfa minimamente operante, a interpretação vira um ataque. O objetivo ali não é dar uma explicação intelectual, mas ajudar a construir a própria capacidade de pensar. E é aí que entra o papel do analista. Ele funciona como uma função alfa externa temporária. Ele pega emprestado o caos do paciente, consegue pensar sobre aquilo dentro de si, sem se desesperar, e devolve para o paciente de uma forma mais palatável, mais digerível. É um trabalho de tradução emocional. Faz todo sentido. Então, o verdadeiro sinal de progresso numa terapia não é só ter grandes insights sobre o passado.
é ver se o paciente está, aos poucos, desenvolvendo essa musculatura mental. Se ele começa a sonhar mais e a se lembrar dos sonhos, a usar mais metáforas, a tolerar sentimentos contraditórios sem desmoronar. São todos sinais de que a função alfa dele está ficando mais forte. É uma jornada realmente impressionante. A gente começou com uma única frase, quase um quebra-cabeça filosófico de Kant. E essa frase nos levou a entender como a nossa mente transforma o caos emocional em pensamento, como isso se reflete na arquitetura do nosso cérebro e, por fim, como ajuda a guiar o trabalho mais delicado que existe, que é o da psicoterapia. É uma conexão de mundos que eu, sinceramente, não imaginava. A convergência é mesmo notável. E isso tudo nos deixa com uma reflexão que vai muito além do consultório, sabe? Uma pergunta para o nosso dia a dia. Em que momentos da vida a gente opera no modo intuição cega, reagindo a impulsos, a sentimentos brutos, sem conseguir parar para pensar? E no extremo oposto, onde é que a gente se refugia em conceitos vazios, em teorias, em discursos prontos, em racionalizações que nos impedem de sentir o impacto real das coisas? O desafio, tanto para a filosofia quanto para a psicanálise, parece ser o de manter essa ponte sempre aberta. Essa circulação viva e constante entre o sentir o mundo em toda a sua intensidade e o pensar sobre o que sentimos.